psicóloga, egressa da Unisc, mestranda do PPGPS e trabalha com a gente no grupo de pesquisas também da Unisc. E eu queria pedir, assim, Raíssa, já que já vamos começar, para te apresentar, assim, falando um pouquinho da tua trajetória acadêmica. Tá. Então, a Leite já me apresentou, né? Eu sou psicóloga, egressa da Unisc. A Leite falou também da questão do Grupad, né? No nosso grupo de pesquisa, que trabalha já há bastante tempo com a questão da drogadição, né? Com a questão principalmente da adolescência. Durante a graduação, eu me aproximei, na verdade, da temática da drogadição já bem no início, assim, quando eu comecei a pegar gosto, acho que pela temática, um projeto de extensão, na verdade, quando eu fui trabalhar numa instituição de acolhimento, né, em que quando a gente pegava, às vezes se deparava com algumas questões, porque a criança tinha sido acolhida, né, o que se atravessava, né, naquela situação familiar era muitas vezes a questão da drogadição. E posterior a isso, num outro projeto de pesquisa, numa pesquisa mesmo que eu fui fazendo, um ano de pesquisa que a gente tem que fazer, eu fui fazer a pesquisa nos prontuários, né, dessa instituição, para entender o que se configurava com um motivo, né, de acolhimento para aquelas crianças. E de novo, que eu me deparei, então, na maioria das vezes, era a questão da drogadição. Então, de novo, né, a drogadição atravessava o caminho ali. E aquilo me inquietava, né, me desacomodava muitas vezes para buscar entender, bom, por qual razão isso tem acontecido, né, buscar entender quais eram as razões realmente que faziam, né, as pessoas, enfim, buscar esse caminho, né, como que a droga se atravessava no caminho dessas pessoas. E aí, então, a partir daí, apareceu a oportunidade, né, de entrar no grupo de pesquisa da Edna, ali no final de 2016. Então, desde ali, né, eu ingressei no grupo, comecei a me aproximar da temática, e desde ali, então, eu não parei mais de trabalhar com a questão da drogadição. Pois no tempo do estágio, na área hospitalar também, foi um tempo em que eu né, que a temática, de novo, se atravessava, atendia algumas gestantes, né, em alguns momentos, gestantes de alto risco, né, que iam para a internação já tendo muitas vezes uma crise de abstinência. Então, de novo, aquilo ali se atravessava no meu caminho. E aí, posterior a isso, meu trabalho de conclusão de curso, então, foi com mulheres, né, gestantes, usuárias de crack e cocaína, né, e com serviços de saúde. Então, eu fui escutar um pouquinho, né, dessas mulheres, né, na questão do uso de drogas, e também escutar um pouco, acompanhando a redução de danos, né, acompanhei a redução de danos por 2 meses nesse trabalho, né, na abordagem noturna deles, né, na rua, enfim, e escutei um pouco da equipe do CAPS-AD. Então, a partir disso, eu fui delineando um pouco do meu trabalho, para entender um pouco de como que era feito esse cuidado, né, e observando também uma questão do gênero, porque era algo que a gente não discutia muito dentro da universidade, em alguns momentos, assim, discutir a questão da droga, discutir a questão, né, dessa intersecção do gênero. Então, foi algo que me instigava e algo que me instiga até hoje. Então, foi por aí que eu fui trilhando o caminho. E aí, a partir disso, né, vem a inquietude de novo pela busca incessante em continuar, né, a pesquisa, em continuar, né, enfim, buscando formas de entender de novo a questão da drogadição, buscar entender um pouco mais das políticas públicas, de que forma o tratamento é dado, né? A gente vê cada vez mais números de recaídas, né, de pacientes que recaem muitas vezes, né? E aí a gente se pergunta, bom, quem que está recaindo? É o paciente ou é o serviço de saúde que está recaindo? Bom, a gente não, né, a gente vai se perguntando sobre isso. E aí, então, a pesquisa, ela vem com essa força e com essa inquietude. A gente precisa, algo aí não está dando muito certo. Aí, depois da tua graduação, tu ingressou no mestrado, então. Isso. E aí, E então, no começou a construir o teu mestrado, projeto de pesquisa. isso. E aí, a minha ideia, né, final da graduação, já foi ingressar no mestrado com a ideia, então, de fazer uma pesquisa de novo, né, com a temática, né, nessa temática das drogas, tratamento, políticas públicas, com essa visão. Uhum. E qual, assim, do projeto de mestrado, qual que é o objetivo do teu projeto de mestrado? Se tu pode falar um pouquinho pra Tá. gente.
Então, hoje, né, meu objetivo de estudo, então, é analisar, né, os sentidos que esses usuários, tanto de drogas lícitas como ilícitas, né, eles produzem, né, a partir do cuidado que é ofertado nos serviços públicos de saúde, né, em relação, então, ao tratamento tanto farmacológico, né, quanto psicoterápico, né, dentro desses serviços do município aí, pensando na região micro. São serviços públicos, Públicos. Uhum. E só aí, públicos. a partir disso, então, né, podendo também, objetivos mais específicos, assim, poder entender um pouco mais das motivações desses usuários para adesão ao tratamento deles também dentro dos serviços, né, poder também entender um pouco, né, de como que se estrutura o tratamento depois no pós-alta, porque acho que esse é um ponto importante da gente conseguir pensar e discutir também, porque acredito que pouca gente discute sobre isso, né, poucos estudos, né, discutem também sobre a questão do pós-alta, então poder entender como que isso vai se articulando pós-alta, porque se a gente pensa que, né, se a gente fala da recaída e que a gente se pergunta se quem recai é o paciente ou o serviço, então podendo pensar em que estratégias que a gente, né, pode construir a partir disso para que isso, né, para que a gente possa, enfim, construir práticas mais efetivas nesse sentido. E também escutar, então, dos profissionais de saúde, né, como que eles vão percebendo, né, os sentidos que eles vão produzindo em relação aos tratamentos que os serviços oferecem hoje. Uhum. Raíssa, primeiro, assim, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, tu falou, assim, sobre os usuários de drogas, esse perfil. E eu ia te perguntar se existe hoje um levantamento de drogas sobre quem usa, como é que é o perfil, como é que é esse Tá, panorama no Brasil, assim. tá. Primeiro, acho que vamos falar de uma questão a nível mundial, assim, né? Em relação a nível mundial, né, no mundo todo, no penúltimo relatório sobre drogas que teve, né, que o Escritório das Nações Unidas publicou em 2019, né, eles colocaram, então, que 35 milhões de pessoas, né, sofrem de transtornos por uso de drogas, né, e apenas uma em cada 7 pessoas recebe tratamento. Né. Isso é um dado que a gente, né, se a gente for pensar, é um dado que nos preocupa, se a gente for contar. Então, a partir disso, né, é um dado preocupante pensar que uma pessoa em cada 7 recebe tratamento. O último relatório agora, que saiu em julho de 2020, né, eles colocaram que mais de 296 milhões de pessoas em todo o mundo, né, fizeram uso de drogas em 2018, porque esse relatório vai sempre se referindo a como se fosse 2 anos anteriores, o levantamento deles. E o perfil, né, o perfil aí a gente vai cair quase numa coisa perigosa de se falar, assim. Mas o perfil, né, do que se caracteriza, e aí a gente vai quase cair no campo da justiça, assim, né, a gente vai falar do perfil daquele que se pega, né, do jovem, marginalizado, negro, né, com baixa escolaridade, né, vivendo em condições, né, com pouco acesso à moradia, à saúde, à cultura, enfim, há vários fatores. E outro dado que, né, tem chamado a atenção agora, enfim, a maconha continua sendo a droga mais usada, né, disparadamente no mundo todo, como no Brasil. O álcool, que a gente discute muito pouco sobre o álcool, porque o álcool não é a droga que mais chama atenção por ser uma droga lícita, socialmente aceita, muitas pessoas fazem uso, Presente. é presente, tá todo mundo, né? Todo mundo acha que tá tudo certo, porque todo mundo, né, lá em casa no final de semana todo mundo bebe, e a gente não discute a questão do álcool, né? E o álcool é sim uma droga que preocupa, porque o álcool tem sim muitas implicações, tem muitas consequências. Então, no Brasil, principalmente, né, o álcool tem sido uma droga que tem disparado, né, na questão, né, do uso, assim. Opioide, Ainda né, pensando em subnotificação em também, né, de álcool. subnotificação, no opioide, né, no Brasil até agora, a gente tem até dados, assim, que estão trazendo a questão do uso, a gente pensar do uso indiscriminado de medicações, né, de benzodiazepínicos, enfim, de medicações sem prescrição médica. A nível mundial, né, o relatório agora de 2020, ele publicou que teve um aumento, né, de 71% nas mortes por conta, né, do uso de opioides.
E outro dado de novo, que se atravessa, né? Mulheres, 92% são mulheres, em comparação a 63% de homens, né? Então, esse é um dado importante a gente levantar. Tem um recorte de gênero também. Tem um recorte de gênero. E aí outra questão é a questão da pandemia, né? Agora, a pandemia, sim, já tem, né, estudos mostrando, a pandemia com certeza, né, teve um aumento, sim, do consumo, e não só do consumo, né, e eles trazem, o relatório aponta na questão de que isso vai trazer implicações, né, para populações né, na camada de classes mais baixas, né, no sentido de que essas populações, elas vão não só fazer, né, não vão só fazer uso, mas vão estar inseridas no tráfico, no cultivo, né, essas populações mais vulneráveis, para dar conta da sobrevivência. Né? Então, isso é um dado importante também da gente poder analisar, e que isso talvez vai se estender por algum período. E questão também de droga lícita, remédios, né? Também eu acho que está despontando também pesquisas sobre isso, assim como aumento de consumo de antidepressivos, né? São também drogas lícitas que às vezes a gente não conta, né, no dia a dia. E Porque principalmente agora na pandemia. Precisa por um médico. Na pandemia, eles, né, o relatório tem apontado que as drogas lícitas, né, elas têm um aumento sim, né, enfim, por vários fatores, né, as pessoas tentando dar conta das suas questões emocionais, da questão do desemprego, né, questão social. Então, e a gente pensando que a droga, né, ela vai se apresentar para o indivíduo, né, e a gente tem que avaliar ela, a gente sempre fala, numa questão, né, de um cenário multifacetado, assim, porque a droga, a gente vai ter que avaliar, né, o indivíduo e o contexto social onde esse indivíduo está inserido, né, a questão social, a questão política, então são várias coisas que vão se atravessando com esse sujeito. E falando em questão de drogas listas assim, quais os tipos de tratamento que o SUS oferece para esses usuários? Leite, tinha uma ligação aqui. Eu ia te perguntar, que a gente estava falando das drogas lícitas, dessas receitadas pelo médico, e também o álcool. Eu queria saber, assim, quais os tipos de tratamento que o SUS oferece para tratar usuários de droga? Tá. Hoje em dia, assim, o que o SUS prevê, né? A gente tem duas perspectivas de tratamento, né? O SUS vai contemplar, então, a perspectiva da abstinência, né? Ou a redução de danos. E aí, isso vai depender muito, né, do plano terapêutico singular, do projeto terapêutico singular, construído entre a equipe e o paciente, né, e eu sempre digo, na questão da redução de danos, assim, as pessoas sempre dizem ou é um ou é o outro, né, é o 8 ou 80, né. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a redução de danos, que eu acho que é um conceito meio, um pouco longe, assim, das pessoas. Queria que tu explicasse o que é a redução. E aí a gente podendo pensar que, bom, né, às vezes a gente precisa entender que às vezes é um sujeito que ele não deseja cessar o uso, ou ele tem muita dificuldade em fazer isso, ele foi um sujeito que já teve inúmeras internações, né, e ele sabe dos prejuízos que a droga traz para a vida dele, mas ainda assim ele não consegue, ou ele não deseja parar. Mas o que ele deseja é fazer uma redução do uso que ele faz. Né? Ou passar de uma droga mais pesada, né? Como a gente fala, uma droga mais leve, né? Diminuindo sim os riscos, né? A situação de vulnerabilidade que ele vai se colocando. Então aí se apresenta para ele a questão da redução de danos, né? O que é possível. E o SUS oferece? O SUS oferece? Sim, o SUS oferta a redução de danos. Né? A gente teve uma alteração na política no ano passado, em 2019, que aí a gente cai também, de novo, num lugar, que às vezes num terreno meio difícil de se falar, assim, porque as práticas de redução de danos, elas têm ficado cada vez mais escassas, a gente pode dizer assim, né, porque se contempla, talvez, cada vez mais a perspectiva da abstinência, né, mas aí a gente vai ter que avaliar, e eu sempre digo avaliar, é poder avaliar a escolha do sujeito, o desejo do sujeito naquele momento, e o que é possível. Porque tem uma questão também de que às vezes o próprio profissional ele vai se frustrar muito, porque é um sujeito que foi no serviço muitas vezes, né? O profissional fez todo um acompanhamento, né? Planejou todo um processo para ele, né? Enfim, todo um projeto lá,
mas é um profissional, é um paciente que recaiu muitas vezes. E, de repente, a alternativa para ele nesse momento é dar conta da redução de danos. Né? E aí, podendo pensar também que a redução de danos, ela não dá conta só. As pessoas têm muita ideia de que, às vezes, a redução de danos é eu tirar, é eu reduzir, por exemplo, é eu não fumar, não usar mais o crack, mas aí eu vou usar cocaína, ou, né, nessa ideia. E a redução de danos, ela vai muito além disso, né? Eu podendo pensar que eu vou diminuir os riscos em que o sujeito se coloca a partir do uso da droga, né? Podendo pensar numa questão social, porque muitas vezes essa pessoa que faz uso está em situação de risco na rua, em situação de rua, muitas vezes, né? Uma pessoa que já não tem documentação, é uma pessoa que precisa de muita assistência, né? E a redução às vezes vai dando conta, ajudando essa pessoa a dar conta dessas questões também. Então, é podendo avaliar em cada momento e com cada né, usuário o que é possível dentro das possibilidades dele. Né? Agora, se é um sujeito que é um desejo, se o sujeito deseja, bom, eu desejo, né, nesse momento ficar abstinente, tenho condições para isso, bom, então, né, se respeita a condição daquele paciente naquele momento. Uhum. E para se assim, por exemplo, tem um paciente para ele acessar esse serviço, onde ele busca na UBS, ele busca num serviço de atendimento mental, onde é que é feita essa redução? Quais são as esferas assim? Tá. Esses pacientes, enfim, eles podem buscar, né, em diversos serviços da rede. O que vai ser feito, por exemplo, se um paciente buscar atenção básica, né, fazer um encaminhamento para um serviço especializado, né, porque é esse serviço que vai dar conta, né, dessa demanda. Por exemplo, o serviço, né, atenção básica vai encaminhar lá para o CAPS-AD, porque é ele que vai dar conta dessa demanda desse paciente. E, de repente, se é um paciente que busca diretamente, né, o CAPS, por exemplo, é um serviço de portas abertas, o CAPS-AD. Então, o paciente pode chegar lá com, né, é livre demanda, ele vai chegar lá, né, se não tiver encaminhamento também, dizendo, olha, eu preciso, né, quero um tratamento. Vai ser acolhido, enfim, né, dentro das possibilidades dele ali. Então, né, hoje em dia a gente tem no município, né, então a gente conta com 3 CAPs, né, o CAPS-AD, o CAPS-2 e o CAPS-IA, né, cada um vai atender demandas específicas, né, o CAPS-IA é né, infância e adolescência, o CAPS-2 transtornos mentais graves, moderados e graves, e o CAPS-2, né, para álcool e outras drogas. Então, CAPS-AD. CAPS-AD 3, porque ele é para funcionar 24 horas, né, nessa modalidade. E os CAPS-AD geralmente são previstos... Eles estão funcionando normalmente. Eles estão funcionando... Claro, eles tiveram uma restrição, né, talvez ali na questão da demanda, mais restrito no início, lá quando começou, lá em março, mas agora o serviço voltou a funcionar como funcionava anteriormente. Estão abertos. E eu vou te fazer uma pergunta que nem estava no nosso script, mas é assim, quais os resultados que tu espera com o teu projeto de pesquisa? Assim? O que tu espera? Eu não comentei antes, assim, mas eu estava, né, eu ainda estou prevendo, talvez, uma ponte, né, fazer um intercâmbio com Portugal, assim, nessa ideia de poder pensar, né, a questão da droga em Portugal, porque Portugal foi o primeiro país a descriminalizar o uso, né, enfim, porque a gente pode pensar, né, o relatório até apontou agora na questão de que, né, da implicação da saúde, né, a questão do HIV, da hepatite, enfim, e Portugal teve bons resultados, né, com a descriminalização. Então, não sei se vai ser possível ainda, mas espero que seja. Então, o que eu espero, assim, né? Espero que a gente possa repensar a questão do tratamento, né? De que forma que isso vem sendo feito e que ações realmente são efetivas nesse sentido, né? Principalmente nessa questão que eu disse antes, da questão do pós-alta, né? Podendo pensar para que esses tratamentos sejam de forma, né, realmente efetivos e que atendam às necessidades dessa população usuária, né, para que elas não se distanciem, na verdade, dessa população, e sim que elas atendam às necessidades deles, né, que a gente possa pensar também na questão de como esses profissionais vêm, né, fazendo as práticas de cuidado dirigidas aos usuários também, né, eu até coloco assim a questão de que muito estigma se tem em relação a essa população, né, até quando eu coloco, né, que o profissional se frustra muito, porque é um paciente que recai muito,
né? O profissional vai muitas vezes, né, se frustrando, né? Às vezes vai enrijecendo um pouco do serviço também. Então, a pesquisa, às vezes, muitas vezes vem para questionar algumas práticas que já estão, né, de certo modo, instituídas, né? Então, a gente vem também com essa força, né, instituinte, assim, para poder quase que dar um novo ar para a instituição poder repensar algumas coisas. Então, espero que isso também possa acontecer, que esses profissionais possam, de certo modo, olhar para as práticas cotidianas de trabalho, né, podendo repensar o que vem dando certo, o que não vem dando, o que é possível, né, se pensar, de repente pensar na questão da educação permanente, né, porque isso é algo, sim, que a gente sabe que, né, que é necessário e que muitas vezes falta nos serviços públicos. Então, isso Educação permanente são aquelas capacitações e rodas de isso, conversa, né? isso. Isso são coisas que às vezes é um olhar para a instituição de um outro modo também, né? São coisas às vezes que a prática vai se tornando enrijecida, às vezes as práticas também vão se tornando as práticas vão se tornando enrijecidas no sentido de que é muito do automático. Eu faço assim sempre, é assim que acontece, o paciente recai, aí ele volta e assim, 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 né? E aí que modo que a gente pode pensar que não se torne, né, o que a gente possa dar um gás para poder pensar de outra forma a partir daqui, né? Então, acho que isso são coisas que eu posso esperar, assim, em relação às minhas expectativas em relação a isso. Claro que outras coisas também vão aparecendo, né, vão surgindo outras demandas, né, outras coisas vão se atravessando, é um projeto que vai contemplando outras coisas também, então muitas coisas vão surgindo ainda, né, nesse 1 ano de trabalho depois. Mas, a princípio, no sentido de esperar, né, o que eu espero realmente seja isso, assim. Tu tem mais ou menos uma expectativa assim, de quantos usuários tu vai gostar, quantos profissionais? Tá? O que eu estimei, assim, no meu projeto, na verdade, foram 20 usuários, né, e 2 grupos focais com cerca de 15 profissionais de saúde, né? Então, como eu vou fazer em 2 serviços de saúde, a minha ideia é que eu possa até, de repente, unir esses 2 serviços, se assim for Acho possível. que é no CAPSIA e no CAPSAD, Não, isso? no CAPS-AD e numa comunidade terapêutica que tem no município Ah, e que ela tem um convênio, na verdade, com o CAPS. Então, alguns usuários do CAPS vão fazer internação nessa comunidade. Então, os 2 serviços têm um bom, né, eles têm contato, porque eles, enfim, os usuários fazem, né, a ponte entre esses 2 serviços. Então, de repente, eu conseguia juntar esses 2 serviços tá. também para poder fazer esse grupo focal, né? E também uma articulação entre eles, né? Porque acaba Isso, que tu acaba aproximando a rede, né? isso. Então, a partir disso. Raíssa, eu queria lembrar que a Raíssa vai estar falando no dia 6 de novembro, aqui no seminário de pesquisa. O link também está na bio, a gente tem a programação toda no feed do Instagram. Ela vai estar falando junto com uma palestrante portuguesa e a gente vai estar comparando o que a gente tem de dados aqui em Santa Cruz e a palestrante sobre Porto, se eu não me engano, a cidade onde ela Uhum. tem as pesquisas dela, né, Raíssa? Isso. É no dia 6 de novembro, acho que à tarde, À se não me engano, tarde, 1h30 da uma e tarde. meia. É, tá aqui, né? Sintam-se E eu queria, a gente convidados. vai ter. Sintam-se todos presentes e convidados. A gente vai se encaminhando para o final. Raíssa, tu gostaria de dar algum recado, algum agradecimento? Alguma Não, só coisa que ficou para trás? agradecer, né, quem ouviu e quem não pôde ouvir, né, já colocou ali no início que ficou salvo, né, quem quiser também ficou à disposição depois, se alguém quiser conversar mais sobre alguma questão que ficou em dúvida, quiser saber mais sobre o trabalho, enfim, se alguém A gente, tiver. a gente, a gente deixa o contato da Raíssa também, acho que já está até na imagem de divulgação, né? Uhum, Normalmente, a maior número de visualizações são depois do horário, então vai ter muita gente ainda assistindo. E eu queria agradecer a Raíssa por ter topado participar, né? Deixar o espaço aberto quando ela quiser voltar com os resultados. E também agradecer ao grupo de pesquisa que qual nós duas fazemos parte, que é o Grupo AD, né? Com todas as bolsistas e pesquisadoras. E deixar esse canal aberto para quem quiser fazer perguntas, entrar em contato depois. Então, a gente agradece a participação da Raíssa. Tá bem, eu que Raíssa? agradeço o convite e a gente fica à disposição também. Então tá, Certo? obrigada, pessoal. Todos os conteúdos produzidos pelo Ciência de Bolsa estão aqui no link, na bio do Instagram. Então até a próxima. Tchau. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.